Convido Paulo. Paulo hoje trará a nossa reflexão. Quero orar pelo nosso irmão. Uma alegria imensa poder compartilhar o púlpito com esse irmão precioso, que é o nosso Paulão. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor. Tu sabes como nós estamos alegres, ó Deus, de ver o teu filho retomando as atividades. Deus, derrama a tua graça, usa o teu filho como tu tens usado, Senhor. Que possamos ser edificados, consolados, exortados. Que o Paulo seja intrépido, ó Deus, na tua palavra, sábio. Usa, aquieta o nosso coração nesse momento. Leva a nossa mente cativa à tua obediência. E completa, Senhor, a boa obra que o Senhor começou no coração do nosso irmão. Felizes, alegres nós estamos por esse momento. Glorificado seja o seu nome na vida do Paulo, ó Deus, e da família dele na nossa comunidade. Em nome de Jesus nós oramos, com perdão dos pecados. Amém. Amém. Deus abençoe. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Essa mensagem que pretendo pregar nessa noite, ela foi elaborada há um ano atrás. Eu ia pregar essa mensagem lá atrás, há um ano. Eu jamais pensava na minha vida que eu ia passar por uma tempestade muito grande. Eu louvo a Deus por estar aqui. Bem, eu louvo a Deus pela vida de vocês que oraram por mim, sabe, todo cuidado, toda ajuda, sabe, eu não vou citar nomes, mas vocês são preciosos para mim. Amém? Vamos para a mensagem. E por incrível que pareça, o tema dessa mensagem é tempestade. E eu não tinha passado nenhuma tempestade, e era o tema. Atos, capítulo de número 27, versículo de número 9. Abra sua Bíblia. Atos 27, versículo 9, a seguir. É um texto um pouco extenso, mas eu gostei daquilo que o reverendo Hernandes Dias Lopes disse. Ele diz assim: não teme em ler as Escrituras, mesmo se o texto for grande, leia as Escrituras, porque você vai pregar em cima de um texto, e você precisa ler o texto. E então nós vamos ler esse texto, é um pouco extenso, mas nós vamos ler. Só para você ter uma ideia aqui, um panorama, o capítulo 27 de Atos, ele narra a viagem do apóstolo Paulo a Roma. Paulo estava em Cesareia, ele estava sendo levado, preso a Roma, para falar com o imperador, com César. Então aqui, quem narra esse texto é Lucas. Lucas estava junto com Paulo aqui. Então Lucas diz assim, ó: tínhamos perdido muito tempo, e agora, versículo 9, e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu: senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa para o navio, para a carga e também para as nossas vidas. Mas o centurião, em vez de ouvir o que o Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando, com esperança de alcançar Fênice, e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta, e que nada dava para sudoeste e noroeste. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensavam que havia obtido o que desejavam, pois levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste,
O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. Versículo de número 20. Não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado esse dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem, à noite, apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Aqui, ó. Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Versículo de número 37. Estavam a bordo 276 pessoas. Versículo 44. Dessa forma, todos chegaram a salvo em terra. O pastor Itamar já orou, então vamos entrar na mensagem. Olha, o texto relata que Paulo e os tripulantes do navio enfrentaram uma grande tempestade. Aqui tempestade mesmo, no literal, uma tempestade real. Mas eu quero tomar esse texto para falar de uma tempestade que ela é o sentido figurado. Porque não é uma tempestade, é tipo um problema no casamento, é uma tempestade. Figuradamente falando, é uma tempestade. Então é figuradamente falando que eu quero dizer. Não vou falar de mar, de nada não, vou falar de vidas. Existem muitos tipos de tempestade. Olha, eu creio que cada um aqui já sofreu alguma tempestade na vida. Problema em casa, problema no trabalho, problema financeiro, problema com doenças, né? Problema com trabalho, muitos problemas, muitas tempestades. Então, eu quero usar esse texto que nós lemos para falar sobre tempestade. E a primeira coisa que eu quero, eu vou fazer 3 perguntas e espero respondê-las à luz do texto. Olha só, o que fazer, a primeira pergunta, o que fazer para não entrar em uma tempestade? Aqui eu falo de uma tempestade que é algo causado por aquilo que nós fazemos, por más atitudes. O que fazer para não entrar em uma tempestade? Primeiro, muito cuidado com aquilo que você ouve, com a opinião dos outros, principalmente se esses não tiverem compromisso com Deus. Olha só, Paulo avisou, mas ninguém ouviu Paulo. O texto que nós lemos diz assim, ó: tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu. Olha aí, o apóstolo Paulo: senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para as nossas vidas. Mas o centurião, ele não ouviu Paulo, ele ouviu o capitão do navio e o dono do navio. Olha, nós sempre vamos encontrar pessoas que nos dão conselhos. Nós temos que tomar cuidado com isso, em ouvir conselhos. De quem que você ouve conselhos? Quem é que fala para você? Quem você procura num momento de aflição, de tempestade? Olha, tem muitos. Vou tomar um exemplo aqui. O camarada está querendo se divorciar e ele procura um camarada que já se divorciou 3 vezes para conversar. Ele toma o exemplo de um cantor que já casou 7 vezes, uma cantora que já casou 17 vezes.
E ele não vai conversar com o pastor Itamar, porque o pastor Itamar vai falar para ele: Deus odeia o divórcio. Ele vai procurar aquilo que o seu coração quer. Isso é tomar conselho, sabe, errado, de ímpio. Problema vai entrar em tempestade. Talvez não entre de imediato, mas vai dar problema de algum modo. Olha, o problema é que muitas vezes nós queremos fazer a nossa vontade. A gente não quer fazer a vontade de Deus. Eu louvo a Deus que no começo da minha caminhada cristã, Deus enviou muitas pessoas perto de mim que tinham um compromisso com Ele, que eram servos dele de verdade. Certa vez, eu também quis me separar da minha esposa, mas eu busquei conselho em um camarada que era de Deus, e esse camarada falou: mas por que você quer separar? Eu falei: eu não aguento mais. Se eu ficar com essa mulher aí, eu vou descer o braço nela e vai nós dois para o inferno. Falei. Aí o camarada viu, e eu falei assim: eu com Jesus está tudo bem, o que não está bem é eu com ela. Com Jesus está tudo bem. Aí esse camarada viu que eu estava me espiritualizando, né? Falou assim: vem cá, você quer fazer a tua vontade ou a vontade de Deus? Nossa, o cara me espremeu na parede. Porque daí, você quer fazer a tua vontade ou a vontade de Deus? Eu falei para ele: a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você permaneça casado. Deus irá restaurar a vossa união. Deus irá restaurar o seu casamento. Um dia você estará falando disso, dessa restauração. Estou falando aqui agora. Isso já foi há 22 anos. A Marta e eu vamos completar 32 anos de casado. Graças a Deus, graças a Cristo. É por causa dele, é por causa do Senhor. Então, é buscar conselho, sabe, em pessoas que são de Deus. Busca conselho em irmãos, no pastor. Tem muitos filhos que acabaram com as suas vidas porque não obedeceram seus pais, não ouviram seus pais. Olha, nós precisamos buscar conselho em pessoas que são de Deus. E aqui o apóstolo Paulo aconselhou, mas não quiseram ouvir o conselho de Paulo. O que mais? Eu fiz algumas anotações aqui. Tem um filme chamado Compromisso Precioso. Esse filme devia estar na Netflix, na Amazon. Devia estar estampado em todos os lugares, para todo mundo assistir. Mas caiu no obsoleto e não tem DVD mais, então acabou o filme. Talvez no YouTube você encontre. É um filme excelente. O camarada, a mulher dele, não vou contar o filme não, tá? Vou falar 1 minuto. O camarada, a mulher dele ficou com Alzheimer. E ela não conhecia mais ninguém, não conhecia ele mais. E a mulher ficou acamada, numa cama. E esse camarada começou a fazer caminhada, e logo apontou uma mulher junto com ele, começou a caminhar junto com ele, a mulher bonita, e começou a interrogar ele: como é que é a sua vida? E aí ele foi falando, aí ele começou a se inclinar para aquela mulher, porque a outra mulher dele só estava na cama, não prestava para nada mais. E aí um amigo dele aconselhou ele: rapaz, o Billy Graham está pregando no estádio, vai lá ouvir. Aí ele foi, quando ele sentou na arquibancada, o Billy Graham falou uma frase, disse assim: olha, o diabo tem sempre um navio ancorado no cais, para te levar para longe de Deus. Quando o Billy Graham disse isso, ele levantou e falou: vamos embora, eu já ouvi tudo que eu tinha que ouvir. Aí voltou lá e refez os votos matrimoniais com a esposa, na cama, e jurou amá-la daquele jeito, sabe, tomou o conselho de um cara justo, e foi abençoado. Tem muitas coisas que a gente vê, tem casos que a gente enxerga de longe que não vai dar certo.
um fulano, não vou falar nome, começou a buscar a Deus, estava buscando a Deus, estava bacana o cara buscando a Deus, só que apareceu um problema, ele ficou desempregado, e aí apareceu um bar para ele arrendar, e ele veio pedir conselho para mim, se ele arrendava ou não o bar. Eu disse, se você arrendar o bar, é o seguinte, a salvação está lá em Goiânia, você pegou o ônibus vindo para Foz do Iguaçu, o contrário. Você quer arrendar, você arrenda, mas você não vai encontrar Deus. Mas aí outros aconselharam ele arrendar, ele acabou arrendando o bar. E num dia lá, o cunhado dele apareceu todo bêbado, quebrando tudo no bar, quebrando tudo, e veio para cima dele. E ele, de repente, catou um taco de sinuca e começou a bater no cunhado. E acabou matando o cunhado, dentro do bar. Tempestade, arrumou para a cabeça. Não ouviu o conselho do justo e ouviu o conselho de ímpios. Para quem você tem falado as coisas da sua vida? Não é para qualquer um. Procure o pastor Itamar. Procure irmãos da igreja. Procure quem realmente te ama. Quem vai querer o teu bem. O que mais? Não siga o conselho da maioria. Olha só. O povo que estava no navio, eles quiseram continuar a viagem. Não ouviu. Então, era a maioria. Agora, para analisar, nem sempre a maioria está correta, está certa. Nem sempre. A maioria, muitas vezes, pode estar equivocadas. Para analisar. Quando Jesus caminhava, uma multidão caminhava até Jesus. Mas a multidão não queria obedecer Jesus. Eram poucos que queriam obedecer Jesus. A multidão queria aquilo que Jesus fazia, milagres, pão, comida. Ele queria isso, curas. Então a maioria, outra coisa. Por isso que muitas igrejas estão lotadas de pessoas, porque eles acham que a maioria, como está lotada, eu estou no lugar certo. Nem sempre é assim. Vai quebrar a cara. A maioria não está com a verdade. Eu e você devemos tomar cuidado com esse negócio de maioria. Ah, mas a maioria está fazendo. A mãe fala, você não é a maioria. Está todo mundo fazendo. Você não é todo mundo. É a grande verdade. Muitos se envolveram com drogas por causa da maioria que experimentou. É um perigo isso. Os camaradas ficam em roda e aí vai passando um baseado, chega no cara lá que nem queria experimentar, e ele viu que todo mundo fumou, ele fuma também. E assim é com cocaína, assim é com outras drogas, com crack e tudo mais. Primeira pergunta: o que fazer para não entrar na tempestade? Segunda pergunta: o que fazer se já estamos no meio da tempestade? Aqui já é dentro da tempestade. O que fazer então, se estamos dentro da tempestade? Primeiro, não vivamos sem rumo. Olha só, Atos 27, versículo 15, está escrito assim: o navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva, sem rumo. Às vezes acontecem coisas na vida da gente que nos deixa sem rumo, impotentes. Eu mesmo fiquei assim, sabe? Uma coisa que eu aprendi é que se você quiser sorrir, você vai achar muita gente querendo sorrir com você, mas é difícil, viu? Você
encontrar pessoas que querem chorar com você. E graças a Deus eu consegui encontrar muitos que choraram comigo, que me ajudaram, que estavam ali. E eu louvo a Deus pela vida dessas pessoas. Muitos abandonam o barco, sabe, abandonam a própria vida, desistem de lutar. Talvez eu esteja falando aqui para pessoas que acham que não tem saída. E eu digo para você, tem saída. Aconteceu um fato, eu achei tremendo o que aconteceu. Eu e a Marta estávamos indo para um retiro, lá em Perobal. Nós estávamos com uma pessoa dentro do carro, uma mulher e um filho, ela estava com o filho dela, e aí ela estava reclamando que o casamento dela estava indo para o vinagre, que ela não tinha jeito, o casamento dela não tinha jeito, não tinha conserto. Aí, só que ela estava firme. Aí ela desceu, nós paramos em frente à casa dela, ela desceu firme ainda. Aí a hora que ela abriu o portão, eu disse assim, viu, tá tudo bem com você? Aí ela desabou no choro. Desabou no choro, eu falei, entra aí, vamos para o retiro. Vai, cata teu filho aí, nós se vira. Eu estava com o Tiaguinho também, o Tiaguinho era menininho novo, e fomos para o retiro. Aí, nós ficamos lá no fundo, porque nós estávamos com criança, né? E tinha um pastor de Presidente Prudente pregando. Eu lembro até hoje. E ele estava pregando sobre os discípulos na estrada de Emaús. Mas não tem nada a ver com o texto. Ele estava pregando, de repente, e ó, só para você ter ideia, essa pessoa, ela foi da casa dela até no retiro reclamando do casamento, dizendo, ó, não tem jeito, acabou, não vou voltar, e isso, não tem jeito, não tem jeito. Esse pastor lá do retiro, ele diz assim, ei, do nada assim, cara, sabe, eu achei tremendo. Ele falou assim, apontou assim para o fundo e disse assim, ei moça, você que veio reclamando, dizendo que o teu casamento não tem jeito, eu digo que tem jeito sim, tem jeito. Rapaz, estão até hoje juntos, esse casal, teve jeito, isso é glorioso. Olha, é difícil falar, quer dizer, é fácil falar, difícil é viver na pele. A gente pode falar assim, não tem jeito sim, mas quando você está sofrendo na pele, não é fácil, não é fácil, e eu sei, porque eu provei isso na pele, eu posso dizer com propriedade isso, não é fácil, fácil é falar, mas você viver é bem diferente. Até o Raul fez uma música, o Raul não tem nada a ver com Deus, né? Mas o Raul fez uma música, que ele disse assim, ó, não vou cantar não, tá? Pode ficar tranquilo. Ele disse assim, veja, não diga que a canção está perdida, tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tente outra vez. Ele tem uma estrofe que é profunda, se você parar para analisar. Ele diz assim, não pense que a vitória está perdida, vitória já está ganha, é vitória, então não diga que algo que está ganho está perdido. Olha só a profundidade, cara, de um camarada que não tinha Deus. O que mais? Vamos prosseguir. Segundo, não percamos a esperança. Olha só o texto. Não aparecendo nem sol, Atos 27, 20. Não aparecendo nem sol, nem estrelas, por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós, grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Olha só, Paulo, Lucas dizendo isso aqui. Olha,
eu não sei como você está vivendo. Eu não sei se você está vivendo um momento bom ou um momento de tempestade na sua vida. Eu não sei o que aflige o teu coração. Eu não sei quais as dúvidas que pairam na sua mente. Mas eu sei que existe um Deus tremendo, santo, bendito, que tem poder para sarar a gente. Deus, Ele é muito maior daquilo que eu posso expressar. Nós, eu digo nós aqui, porque a cada domingo, nós temos mostrado um Deus grande. Para que você olhe para o teu problema e veja que o teu problema é muito pequeno diante de um Deus grande que nós pregamos aqui. Olhe para o teu problema e veja que é irrisório, é pequeno demais diante de um Deus tão grande, diante de um Deus soberano. Deus está no controle de todas as coisas. Eu sei disso. O que fazia eu ter paz em muitos momentos de aflição era saber que Deus estava no controle e que a minha vida era do Senhor. Mesmo diante de toda a dor que eu estava vivendo, o Senhor nunca me abandonou. Ele nunca me desamparou. E Ele não desampara você. Ele não deixa você. Sabe, Jesus nunca prometeu que nós não teríamos aflições. Pelo contrário, Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Só que esse mesmo Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias das nossas vidas. E Ele está aí perto de você. E Ele está quando a dor vem. Ele está quando você não tem esperança mais. Quando você acha que acabou, não acabou. Ele ainda é Deus, sempre será Deus. E Ele não desampara um filho seu, jamais. Pode vir a luta, a dor, a lágrima, mas também vem a presença de Deus, a paz de Deus, o livramento de Deus. Às vezes, você quer morrer, mas Deus te livra, Deus te sustenta debaixo da graça dEle, a misericórdia dEle te alcança, a bondade dEle te alcança, isso é glorioso. Eu louvo a Deus por poder servi-lo, por poder bendizê-lo, por poder exaltá-lo, glorificá-lo. É um prazer poder falar do seu nome, falar do Evangelho, falar da cruz, falar de Jesus. Deus, Ele é especialista em tirar pessoas da aflição. A Natália me emprestou o livro do Spurgeon, sobre a depressão de Spurgeon. Rapaz do céu, tem um capítulo lá que diz assim: a bênção da aflição. Spurgeon chama a aflição de bênção. Cara, que servo de Deus, hein? Enquanto eu chamava de maldição, o camarada chama de bênção. E ele não trocava, ele dizia: eu não troco a minha aflição, troco da sua saúde, falando para outros da igreja. Deus o cara tinha proximidade com Deus. Agora, para analisar, como estava o apóstolo Paulo diante disso? Será que Paulo estava triste, sem paz? Olha só, Paulo não se desesperou.
ele procurou acalmar a todos no navio. Em Atos 27, 21, 22 está escrito assim: visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante dele e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado esse dano e prejuízo. Mas agora eu recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Todos se reanimaram. O texto continua: todos se reanimaram. Paulo, um homem de Deus, tinha 276 pessoas no navio. Olha só que não eram poucas pessoas não, eram muitas. E Paulo tranquiliza a vida deles. Terceira e última pergunta: o que pode nos tirar de uma tempestade? E eu vou responder essa pergunta aqui com algumas outras perguntas. Por que Paulo era tão confiante de que sairia da tempestade? Paulo afirmou que ninguém morreria. Por que Paulo era tão confiante de que sairia da tempestade? Olha só. Primeiro, porque ele pertencia a Deus. Olha só o que Paulo disse. Atos 27, versículo 23. Está escrito: pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem eu pertenço e a quem adoro. É Deus quem vai nos tirar da tempestade. Deus deixou os médicos, abrindo parênteses aqui, para que nós fôssemos sarados. Deus deixou os cientistas para criar vacina, criar medicamentos, criar comprimido, para a gente tomar e ser sarado. É Deus, eu vejo Deus nisso tudo. Deus está nisso. Olha, não importa qual seja a tempestade que estamos enfrentando, Deus, Ele estará conosco. Ele estará perto de nós. O Salmo 23, que às vezes a gente olha e passa correndo sobre ele, né? Mas é de uma profundidade tremenda o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará. De nada terei falta. Porque Paulo, além de pertencer a Deus, o que mais? Segundo, porque ele acreditava no propósito de Deus. Olha só, Atos 27, versículo 24 e 25, está escrito assim: Paulo, não tenha medo, disse-me o anjo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que me acontecerá do modo como me foi dito. Deus tinha um plano: levar Paulo a Roma, diante do imperador, diante de César. Então, se isso ia concretizar, é claro que Paulo não ia morrer, é claro que ele ia sair da tempestade que ele se encontrava. E outra, maior que a tempestade, é o propósito de Deus. Quando Deus quer, não há quem não queira. Deus faz. Agindo Deus, quem impedirá? Quem pode? É por isso que eu vejo, nós servimos a um Deus que é grande, que quando Ele quer, nada, ninguém pode impedir esse agir do Senhor. Jó,
capítulo 42, versículo 2, ele diz assim: eu bem sei, Senhor, que nenhum dos seus propósitos será frustrado. E não vai ser frustrado mesmo, não. É difícil, quando está sofrendo, é difícil. Mas creia que Deus é o único capaz de tirar a gente da tempestade que a gente se encontra. Mesmo que você veja que foi outra coisa que te tirou, mas foi Deus, você pode ter certeza disso. Paulo testemunhou para 276 pessoas. Olha só, Paulo não estava na igreja, ele estava no navio, mas aquele navio virou um campo missionário para Paulo. Deus, ele fez com que tudo acontecesse para que aqueles homens ouvissem do evangelho, para que eles fossem alcançados pela graça de Deus. Olha, eu já disse algumas vezes, Deus, ele age muitas vezes diante das tragédias que acontecem conosco. É duro, né? Mas Deus age no meio do sofrimento, no meio da dor. Deus, ele está agindo, mesmo que a gente não veja. Deus está agindo, ele está ali, agindo. Deus quer que nós aprendamos a sobreviver em meio às tempestades. Ai, aí é duro, hein? A sobreviver no meio da tempestade. Tem um ditado que diz assim, que no fundo do poço você aprende lições preciosas que no topo da montanha você jamais ouviria e jamais passaria. E é verdade. Quando nós estamos sofrendo, nós aproximamos de Deus, nós ficamos mais crentes, né? Olha, pode parecer que o barco iria afundar ali, mas não afundou. O barco afundou, mas eles não, os homens, todos eles foram salvos. Olha só, eu marquei isso aqui, vou ler para você ouvir. No entanto, vou pegar aqui. Pode parecer que as tempestades dessa vida vão prevalecer. No entanto, quando as ondas se acalmarem, quando os ventos cessarem de soprar, quando parar a tempestade, então veremos que Deus esteve no controle o tempo todo. Esteve no controle. Deus, ele nos salvou. E eu vou usar aqui um comparativo também. Deus nos salvou, e aquele que foi alcançado pelo Senhor, foi salvo por Deus, nasceu de novo, esse está no navio, e vai chegar do outro lado, porque Deus fará com que o navio chegue do outro lado. Isso é Deus. Paulo, aqui eu estou encerrando. Para Paulo, uma palavra de Deus bastava. Ele acreditava em Deus, ele confiava em Deus. Sabe, o que precisa fazer para não se desesperar, para sair da tempestade? Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Eu não sei como você está. Eu vou encerrar. Existe uma tempestade futura? Preste atenção. Eu não quero colocar medo em você não, mas eu quero que você reflita sobre isso. Existe
uma tempestade futura, que não é no mar, mas é num lago. A Bíblia vai chamar esse lago de fogo e enxofre. E dessa tempestade, somente Cristo pode te livrar, mais ninguém. Talvez você seja apenas um membro de igreja e não tem certeza da tua salvação. Paulo pertencia a Deus, pode ver. E você pertence? Nós pertencemos a Deus? Eu quero que você reflita sobre isso, sobre essa tempestade futura. E eu quero que você feche os olhos. Eu quero orar. Mas antes de orar, continue com seus olhos fechados. Eu quero saber se aqui tem alguém que não tem certeza de sua salvação, que ainda não nasceu de novo, que simplesmente vem aos cultos. Todos estão com os olhos fechados. Se você é essa pessoa, eu quero que você coloque sua mão para cima, dizendo: eu sou essa pessoa, e eu quero orar por você. Há alguém? Há alguém nessa noite? Não tenha vergonha. Amém. Amém. Mais alguém? Mais alguém? Amém. Nós vamos orar. Pode ficar sentado mesmo. Pai, nós te louvamos, Senhor, porque Tu és bom, Tu és misericordioso, ó Pai. Deus Santo, nós nos submetemos ao Teu domínio, ao Teu controle. Ó Deus, te agradecemos porque o Teu Espírito, Senhor, age e convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Pai Santo, essas pessoas, Deus, que levantaram suas mãos, que o Senhor vá até elas, que o Senhor as perdoe, que o Senhor, Deus, alcance cada uma delas, Pai, e traga para perto do Senhor, e cuide delas, Senhor. Oh Deus, como um pai, oh Deus, diante de filhos, Pai, que o Senhor as trate, Deus, como filhos, Pai, no nome que é sobre todo nome, Pai. Nós te agradecemos, Deus, pelo privilégio de estarmos aqui nessa noite. Oh Deus, que todo o erro, que tudo aquilo que não prestou, Senhor, seja meu, mas aquilo que prestou seja teu, Senhor. Que aquilo que seja teu, Senhor, alcance os corações, edifique a igreja, Pai. Seja com cada um aqui nessa noite, Pai. E eu te louvo, Deus, por tão grande salvação. Oh Deus, eu te louvo, Deus, porque é o Senhor que faz as coisas acontecerem, Deus. No nome santo de Jesus e para a tua glória nós oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.